Eu cumprimento a igreja na doce paz do Senhor, amém? Uma palavra de Deus para mim e para a sua meditação. Que o Senhor, Ele nos dá instrução através da sua palavra. Isso aqui é um livro de instrução da vida dos cristãos. E quando você quer uma direção de Deus, a gente não tem que perguntar para as pessoas, a gente tem que perguntar para Deus. E através desse livro, Ele vai falar comigo e com você, como Ele já falou comigo nessa manhã. E a meditação que o Senhor me deu está em Gênesis 25. Os descendentes de Isaac. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E Isaac era da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Como eu falei, né? Tudo nós temos que perguntar ao Senhor. E o Senhor disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O Senhor já tinha dito, né? Que o maior ia servir ao menor. E muitos falam de Jacó, porque Jacó, quando ele saiu do ventre, ele já saiu com esse nome. Por quê? Porque ele já saiu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Jacó significa enganador. Mas já tinha uma palavra do Senhor sobre a vida de Jacó. O que o Esaú serviria a ele. O maior serviria ao menor. Já tinha essa palavra. Porque muitas das vezes a gente prega tudo que está escrito aqui, mas já tem uma palavra de Deus. Porque já sabe as nossas decisões, o que nós vamos fazer, as decisões que nós vamos tomar. Então já tinha uma palavra sobre a vida do Jacó. E nós sabemos que aqui o Senhor me instruiu sobre as atitudes que a gente toma. Que muitas das vezes nos tira daquilo que o Senhor teria um projeto para a nossa vida, mas é porque Ele já sabe as decisões que eu e você vamos tomar. Porque a palavra dele afirma que nós é um povo obstinado, de duro coração. Por causa da dureza do coração, muitas das vezes Deus ele permite acontecer as coisas que até Ele já falou que iria acontecer. Porque Ele já conhece a mim, já conhece você. E o Senhor, Ele tem me dado essa passagem, começou nessa passagem, mas vai mais além de tudo isso. Vai na descendência, quando fala dos descendentes, dos filhos de Jacó. E o Senhor, Ele foi me dando instrução através dessa palavra. E aqui, nessa palavra aqui, do Esaú e Jacó, no versículo 29, ele fala no 28, ele fala que Isaac amava Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então já começou uma divisão. E nós sabemos que a palavra também afirma que a casa dividida ela não subsiste. Então algo vai acontecer naquela casa por essa divisão. E que Jacó preparava um cozido. E o Esaú veio do campo, cansado. Está escrito no versículo 29 e 30. E disse Esaú a Jacó, no capítulo 30. Deixa-me, peço comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me serviria? Ou seja, abriu mão de ser o primogênito que o Senhor permitiu ele nascer. Então,
se o Senhor falou que ele iria servir ao menor, porque o Senhor já sabia as atitudes erradas que ele iria ter. Ele já sabia, o Senhor já nos conhece desde o ventre. Antes de nos formar, o Senhor já nos conhece. Ele conhece a mim, conhece a sua vida. E ali ele abriu mão. E quando muitas das vezes Deus usa os pregadores e fala sobre isso, eles falam que Jacó era enganador, que enganou Esaú, mas tudo já estava escrito. Quando a mãe dele pede para ele fazer o guisado, no capítulo 27, o Jacó, ele pede para ele fazer uma caça. E sair ao campo, aí uma caça e fazer um guisado para ele, porque ele já está velho, está cansado, para ele abençoar ele. E a mãe intervém, escutou e interveio. Isso é no capítulo 27 de Gênesis. E a mãe intervém e fala: meu filho, o seu irmão foi pegar uma caça. E ela falou para ele: eu tenho visto que o seu pai fala com Esaú, teu irmão, dizendo: traz uma caça e faz um guisado saboroso para que eu como e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. E ela fala: olha, ouve a minha voz naquilo que eu te mando, vai ao rebanho, no capítulo 9, versículo 9, traz-me lá 2 cabritos e eu farei dele um guisado saboroso como ele gosta. Ou seja, ela já estava preparando para o filho ser abençoado, mas é para se cumprir o que a palavra já tinha dito. E leva-lo a teu pai para que coma e te abençoe antes da sua morte. E assim aconteceu. E muitos falam de Jacó, né? Que Jacó foi enganador e a mãe ajudou. E aquela história toda, mas só que ele tem uma palavra sobre ele. Uma palavra sobre ele. Apesar das atitudes dele ser errada, ele tem uma palavra sobre ele. E isso ali foi se cumprindo, toda a palavra que foi dita já foram se cumprindo, e nós sabemos que isso continuou na vida do Rubem. Rubem. Por quê? Porque já estava escrito tudo que o Senhor fala, nenhuma palavra do Senhor cai por terra. E ali já tinha na vida dele sobre essa palavra, e continuou nos filhos. Nos filhos dele nós sabemos disso. E é muito complicado a gente querer mudar a história. Querer mudar a história da vida, daquilo que o Senhor já disse para mim e para a sua vida. E a gente sabe que não tem como reverter o que o Senhor já falou. Por quê? Porque Ele conhece o meu e os seus pensamentos. Ele sabe o que a gente vai fazer. Ele sabe como que a gente vai fazer. Porque Ele fala: eu tenho um projeto grandioso na sua vida. Só que muitas das vezes a gente acaba abrindo mão disso. Muitas das vezes com as nossas atitudes. E o Senhor até permite. O Senhor permite. E assim, é muito sério, porque a gente muda a história todinha pelas atitudes que a gente tem para a nossa vida. E quando ele fala ali de Jacó, ele abençoa. Quando é no José, continua esse menor, o maior servindo ao menor, na vida de Efraim, de Manassés. Continua, porque ele vai abençoar, quando ele vai abençoar a vida dos filhos de José, Jacó vai abençoar, ele fala: não, meu pai está errado. Ele fala: não, eu sei, mas o maior vai servir ao menor. Então continuou aquele projeto que começou lá na vida de Esaú e de Jacó, continuou na vida dos filhos de José. Por quê? Porque Rubem, quando ele toma uma decisão errada, ele abriu mão.
Ele abriu mão praticamente da primogenitura dele, porque ele se deitou com a concubina do seu pai. Ele se deitou com a concubina do seu pai. E ali praticamente ele abriu mão. Ele abriu mão do que o Senhor também tinha para a vida dele. Nós sabemos disso. Então são coisas que a gente vai fazendo, que vai mudando a trajetória da nossa vida. Vai mudando a trajetória da nossa vida. Fala, Senhor, o Senhor tem tanto para mim. O Senhor falou que tinha tanto para a minha vida, mas só que quem vai tomando as atitudes, que vai mudando, revertendo o que o Senhor tem de melhor para mim e para a sua vida, vai mudando aquela rota. E somos nós mesmos. Infelizmente somos nós mesmos. Porque o Senhor já conhece, Ele já sabe o que eu e você vamos fazer. Ele sabe o que eu e você vamos fazer. E ali, na vida de José, não foi diferente. Nós estamos no capítulo 48 de Gênesis. A gente tem que ler, né? Para não ficar nas nossas palavras. Que a palavra é do Senhor. No capítulo 48, versículo 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai se recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que a sua descendência. E será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Tá vendo? É a palavra do Senhor se cumprindo. É a palavra do Senhor se cumprindo. Por quê? Porque o Senhor já sabe o que vai acontecer. O Senhor tem um projeto para cada um. O Senhor tem um projeto para a minha, para a sua vida. Ele vai se cumprir. O Senhor falou, ele vai se cumprir. Ele também vai ser uma nação. Só que o outro vai ser maior. Por quê? Com certeza vai obedecer mais a voz do Senhor. Com certeza vai fazer aquilo que o Senhor tem ordenado, da forma que o Senhor tem ordenado. No primeiro Crônicas fala sobre Rubem, que é muito sério. Por quê? Ele fala dos filhos de Rubem, do primogênito, capítulo 5 de 1 Crônicas. E ele fala, ó, quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, porque ele era primogênito, mas porque profanaram a cama do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Olha bem, aos filhos de José, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, ou seja, é muito sério. Não foi contado como primogênito por causa de uma atitude que ele teve. Por causa de uma atitude que ele teve. Então o Senhor, ele tem um projeto para mim e para a sua vida. Mas ele sabe as atitudes que nós iremos tomar para mudar o rumo desse projeto. Atitudes muitas das vezes erradas. Então a gente tem que pedir para o Senhor, me direciona e fala especificamente o que o Senhor quer que a gente faça. Por quê? Porque se você não fizer da maneira que o Senhor quer, você pode até chegar, mas não no nível que o Senhor teria para a sua vida. Não no nível que o Senhor teria para a sua vida. E isso é muito sério. E ele aqui não foi contado na genealogia da primogenitura. E eu tenho um outro capítulo também que o Senhor fala grandemente sobre isso, sobre as atitudes erradas que a gente tem da forma errada, porque fala do filho de Josafá.
do filho de Josafá, quando ele assume o reinado do pai. O pai já tinha dado nas mãos dele. Fala dos filhos de Josafá. No capítulo 21, 2 Crônicas. Depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado ele na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Ele teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeriel, Zacarias, Azarial, Micael, e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Judá. E seu pai lhe deu muitos presentes, de prata e ouro, e de toda preciosidade, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jorão, por quanto ele era o primogênito. E tendo Jorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes de Israel. Para que ele precisava fazer isso? Se o seu pai já tinha reconhecido que ele teria o reino. Mas é o medo das pessoas, dos irmãos, como tinham ganhado cidade fortificada, com certeza era o medo dos irmãos se levantar contra ele. Mas o reinado já era dele, não tinha como tirar dele. E aí embaixo, no capítulo abaixo, especifica por que ele fazia isso. Da idade de 32 anos era Jorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Por quê? Porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi. Também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Ou seja, pela aliança que ele tinha com Davi, ele não quis destruir. Mas ele vai deixando, o Senhor vai deixando você fazer o que você quiser. O Senhor vai deixando você tomar as decisões que você quiser. O Senhor vai deixando, porque ele tem uma aliança. Ele é um Deus fiel. Ele não é como eu, como você, que toma as atitudes erradas e esquece que a gente tem um compromisso com o Senhor, uma aliança com o Senhor, e vai fazendo da nossa forma, do nosso jeito, e ele vai permitindo, ele vê tudo. O Senhor, ele vê tudo. Então a gente tem que pensar nas atitudes, porque no capítulo 20 ele fala do final desse menino, desse rei. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudade, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Então é tirado de você até depois da sua morte. É tirado o grande projeto, porque todos eram os reis tinham um sepulcro específico para eles. E ali ele não foi reconhecido, não foi sepultado ali como os reis. Assim como Rubem, não estava na linhagem ali da primogenitura. Seu nome foi tirado pela atitude que ele teve de contaminar o leito do seu pai. E a gente tem que pensar muito nas atitudes que a gente tem que ter diante do Senhor, quando nós já somos escolhidos, quando nós não somos mais inocentes. Nós temos que pensar. Muitas das vezes você pensa que está fazendo tudo certo, que está na direção certa. Não, estou fazendo tudo que o Senhor mandou. Estou pregando, eu sou do círculo de oração, mas o Senhor vê tudo, mas Ele permite você continuar. Ele permite. Mas o final da nossa vida, o final da nossa história também só Ele sabe. O nosso nome, que Ele falou que seria grandioso na terra, Ele falou, você vai ser grande, mas não do jeito, da forma que eu queria, da forma que eu tinha para você, por causa das suas atitudes. E a gente não tem vários exemplos na Bíblia do Senhor ter um projeto grandioso, assim como Sansão, que nasceu de um ventre estéril,
e simplesmente decidiu fazer tudo errado. E o Senhor usava ele para destruir os inimigos. Falava, eu vou usar ele da mesma forma. Só que o grandioso que eu tinha para a vida dele, ele já sabia, né, as atitudes erradas que Sansão ia ter. Ele já sabia que ele não ouviria os pais, que ele ia, mesmo às escondidas, porque ele fazia tudo em oculto, nem o pai sabia. Quando ele pegou o mel de um leão morto que ele tinha matado há dias atrás e tinha o mel, ele tocou. Ele não poderia tocar num corpo morto, ele não poderia ser contaminado por aquilo. Ele não poderia cortar os cabelos e ele foi sendo manipulado por uma mulher até descobrir a fraqueza dele e ter os cabelos cortados. Ele era nazireu de Deus. Deus tinha escolhido ele, mas sabia onde ele iria falhar, como ele sabe onde eu e você iremos falhar. Que Deus ele possa nos direcionar a mudar nossas atitudes que temos tido, mudar, falar, olha, não faça desse jeito. E a gente continua fazendo, continuamente fazendo aquilo que Deus já divertiu para não fazer. Então que a gente possa meditar na palavra do Senhor, buscar direção, ver aqueles que falharam também para não fazer igual, não só para apontar os erros dele, é para não fazer igual. Ter uma direção de Deus para a nossa vida, para alcançar aquilo de grandioso que Deus tem para mim e para a sua vida. Nos esforçar, orar mais, vigiar mais. E pedir a direção de Deus, não só subir e descer monte em vão. Que a gente possa lá buscar, mas buscar a direção de Deus e cumprir o projeto que Deus tem para a nossa vida. E através dessa palavra, dessa meditação, como Deus falou comigo, que Ele possa falar grandemente com você. E que Ele possa mudar a nossa história, mudar o rumo da nossa história. Se Ele tem uma palavra para mim e para a sua vida, que essa palavra venha se cumprir da forma que Ele tem para mim e para você. Que a partir de hoje, através dessa meditação, através dessa leitura, que a gente possa tomar as atitudes certas, as atitudes corretas para a nossa vida. Amém? Eu louvo e agradeço ao Senhor por mais esse dia que Ele me permitiu, que a misericórdia dEle se renovou na minha vida e se chama oportunidade de estar aqui meditando a palavra. E se Ele te deu a oportunidade de estar ouvindo, que nós possamos ser fiel ao Senhor como Ele é fiel conosco. Que possamos ter essa fidelidade. Essa fidelidade, como nós somos fiéis no nosso casamento, como nós somos fiéis no nosso trabalho, quando a gente não chega atrasado, quando a gente não falta ao serviço, que a gente possa ter essa fidelidade com o Senhor também. Amém? Eu agradeço essa riquíssima oportunidade e louvo a Deus pela mim e pela sua vida. Que possamos cumprir o projeto que o Senhor tem para nossas vidas, porque nós estamos sendo observados na nossa caminhada, na nossa jornada com Cristo. Falando, se ela persevera, se ela consegue, as pessoas nos observam, eu também posso conseguir. Eu também vou conseguir, porque as pessoas olham o nosso trajeto, olham a nossa família e muitas vezes falam, se ela consegue vencer essa batalha, eu também vou conseguir. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha e a sua vida nesse dia. E mais esse mês que Ele está nos concedendo. Que possamos mudar de rota, mudar a trajetória. Como diz a palavra, nos converter do nosso mau caminho. Em nome de Jesus. Não pegar atalhos. Amém? Eu agradeço no nome de Jesus.